Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, nós queremos exaltar o Senhor Jesus, o nosso Rei. Por gentileza, todos abram as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante, assim nos diz: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está cansado? Você está desestimulado? Talvez você esteja num ambiente no qual as frases de desestímulo sejam muito grandes. Talvez o teu empreendimento foi por água abaixo. Qual é a situação que te aflige? Uma coisa é necessária: se nós não nos revigorarmos com a orientação certa, nós poderemos ficar abatidos no meio do caminho, desorientadas e muitas vezes perdendo a expectativa de vida, perdendo a esperança. E quando a pessoa cai numa destas situações as quais eu citei, é onde o inimigo encontra uma brecha para destruir a vida da pessoa. É por isso que encontramos muitas vezes em praças, em certos pontos geográficos da cidade de São Paulo, alguns que no passado foram grandes trabalhadores, tinham família, até empresários. Conheci uma história de um grande empresário que acabou ali na boca do lixo, na Cracolândia, dizimado pelas drogas. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que estamos ouvindo e discernir o conteúdo daquilo que entra pelos nossos ouvidos, porque o diabo ele surfa pela mensagem, pela comunicação destes agentes do mal, cuja finalidade é destruir o ser humano. Por isso que nós temos que ir direto na fonte, na palavra de Deus. E como nos ensinou o apóstolo Paulo, ouvir mensagens daqueles que vos ensinam, que tem boa recomendação. Veja como tanto o apóstolo João, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo recomendavam alguns bons discípulos, e também ali delatava a ficha de alguns obreiros maus que abandonaram a sã doutrina e amaram as paixões do mundo. Então quem ama o mundo, quem vive no mundo e já está condenado no mundo, muitas vezes é um agente do diabo para desestimular aqueles que foram abatidos e pegos de surpresa numa situação difícil da vida. É muito importante nutrirmos também, em momentos difíceis da vida, algumas virtudes que são essenciais. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, é o maior prêmio, é o maior tesouro que nós poderíamos ter encontrado. Assim diz a parábola do grande tesouro, do tesouro encontrado. Nada se compara à obra do Senhor Jesus Cristo por nossas vidas, porque uma vez aceito esse Senhor, esse Rei, nós faremos parte deste reino eterno, e um reino que não terá fim. Olhe para o passado, ao longo de toda a história, e veja quantos reinados foram assim dissolvidos ao longo do tempo. Veja quantos tiranos e tiranetes que ascenderam no comando de grandes nações
mas pela limitação do corpo humano e da morte, ficaram no passado e viraram história. E os seus maus feitos registrados para que ninguém, nenhum governante, vá praticar as mesmas obras. Bem assim, aquele que se entregou a certos vícios, se entregou a certas condutas más, e muitos ouvem falar: cadê aquele fulano? Ah, foi consumido pelas drogas. Cadê aquele outro fulano? Ah, depois que ele largou a mulher, se entregou à bebida, se entregou aos vícios, foi algo terrível. Ó, já foi. Rapaz, foi tão rápido assim. É pra você ver, se passaram 5 anos. Então as coisas acontecem rapidamente. E quando vemos o processo do tempo passando, nós temos que nos atentar à urgência da vida. O apóstolo Paulo, na sua mensagem, os apóstolos em si, eles tinham urgência na pregação do Evangelho no que diz respeito à urgência da aceitação do Senhor Jesus Cristo e da salvação particular, da salvação pessoal. Nós temos que buscar isso com urgência em nossas vidas. E muitos aceitam, como eu disse no início desta exposição, aceitam ao Senhor Jesus Cristo, e quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, nossos olhos se abrem para a batalha cultural, que os nossos olhos podem ver a degradação, a degeneração humana, os entretenimentos, os agentes do mal nos meios de entretenimento, tentando persuadir você a ser igual ao refrão da música, igual ao personagem da novela, igual ao personagem do filme. E você também passa a entender sobre a batalha espiritual, pois os agentes demoníacos de Satanás espalhados pelo mundo usam esses agentes pessoais, carnais, para destruir. Então aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e temos que discernir o que está entrando pelos nossos olhos, o que está entrando pelos nossos ouvidos, cientes de que o nosso foco é a Nova Jerusalém, onde vamos passar a eternidade com Deus. E como eu disse, esses agentes vão tentar bombardear essa mensagem de salvação que recebemos. Vão tentar roubar essa palavra que entrou ao nosso coração e nos traz a certeza da salvação. Colocando a dúvida, desde a queda do homem, nós vemos que ali o diabo coloca a dúvida no coração daquela mulher. E coloca, entre aspas, ele ali sondando e vendo que ela era submissa ao homem que era o cabeça no jardim, ele vai incitá-la a comer do fruto para ser dominadora sobre o homem. Mas não vai adiantar muito, porque quando o nosso Deus desce e procura pelo jardim, procura por Adão ali no jardim, o Senhor desfere juízo sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. E um dos juízos sobre a mulher, assim o nosso Deus diz: você pensou que você comendo o fruto você ia dominá-lo? Não, muito pelo contrário, você será dominada. E os juízos, eu não vou adentrar nesse texto, mas nós sabemos muito bem que muitas vezes dar ouvido à serpente levou a mulher à queda, às dores e às consequências que vemos até os dias de hoje. Quão terrível é, como eu disse, que algumas pessoas dão ouvido ao discurso dos agentes de Satanás até os dias de hoje. Muitas mulheres, não só mulheres como homens, caem nesse discurso, caem na desinformação desse discurso e são desorientados para a queda. Quão terrível é ouvir a má informação, a má orientação. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto há tempo. O tempo, como eu disse, é muito rápido. É rápido demais. É escasso. Se nós protelamos, deixamos para amanhã as decisões que podemos tomar hoje, pode ser tarde demais. Por isso eu trago uma mensagem nessa manhã, tanto a você que não ouviu ainda o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que já ouviu, mas no momento de luta, de dificuldade, tem sido bombardeados por frases de desestímulo. É na palavra de Deus que encontramos o refrigério. O Espírito que inspirou essa palavra, ele tem poder para cumprir essa palavra. Digo isso por testemunho pessoal. Quando começou essa suposta pandemia, logo caímos na perplexidade. O que será o amanhã? Já se passaram quase 1 ano e meio e o Senhor tem cuidado de nós, porque Ele prometeu cuidar de cada um de nós. Nós duvidamos, mas uma coisa é bem certa:
Quando Deus manda Elias para a casa da viúva, logo o profeta ficou pensando: poxa, Deus podia me mandar para a casa de um grande latifundiário, alguém que tem uma grande propriedade, muitos bois. Não, me manda para a casa de uma viúva, símbolo de exclusão social, símbolo de pobreza, uma viúva que não tem nem quem cuide dela. Mas é ali na casa da viúva que Deus vai providenciar o milagre, que foi ali que Deus cuidou do profeta e também cuidou da viúva. Imagine 3 anos e meio numa estiagem terrível sem chover. Automaticamente o solo, a terra não vai produzir, o gado também não vai se reproduzir. É algo terrível imaginarmos salvação num ambiente como esse. Mas é num ambiente como esse, onde o homem não acha solução, que Deus dá ordem aos corvos, que Deus dá ordem aos urubus, aos animais imundos: levem comida, carne e pão quentinho lá para o meu filho Elias na caverna. É assim como o nosso Deus trabalha, é assim como o nosso Deus age, de forma milagrosa. Porque quando nós conseguimos com a força do nosso braço, com a força da nossa competência, o que é muito comum as pessoas pensarem: foi a minha força, foi a minha estratégia, foi a minha inteligência, foi a minha competência que me fizeram alcançar isso. Mas quando numa situação difícil nós nos deparamos com um milagre, algo sobrenatural, fora do comum, nós assim constatamos que é o Senhor agindo, o Senhor interferindo na história, na nossa história pessoal. Porque nós cremos, nós confiamos, nós invocamos o poder da palavra e o Espírito do Deus Altíssimo traz à existência a palavra, traz a salvação, traz o livramento, traz a restauração. Por isso é importante nutrir a cada dia, por meio da palavra de Deus, as virtudes do nosso coração. Como essa palavra, essa experiência de Elias, recebendo provisões milagrosas, nós estarmos avançando confiante nessa palavra, porque assim foi contrastada a fé de Elias com a fé de todos nós, filhos de Deus. A fé de um justo pode muito em seus efeitos. Elias, que realizou grandes milagres, também a nós é conferido. O próprio Filho de Deus disse que em seu nome nós realizaríamos milagres até maiores do que os dele. Creiamos na palavra de Deus. Ele espera de cada um de nós que nós venhamos a desempenhar esta fé confiante no poder da sua palavra e nutrir as virtudes, aguardando em paciência o cumprimento da promessa e a hora certa e exata de Deus realizar o milagre e exaltar o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos, glorificamos o teu nome. Suplicamos o poder da tua palavra em nossas vidas, em nossas consciências. Atua poderosamente, entra em nossos ouvidos, entra pelos nossos olhos, faz uma revolução em nossos corações, Senhor Jesus Cristo, e promova, pela presença do teu Espírito Divino, Pai Santo, uma nova condição espiritual. Diante do mundo agora, filhos de Deus, pela aceitação do Senhor Jesus Cristo. Manifesta-te, Espírito Santo, manifesta-te pelo poder libertador. Quebra os grilhões do mal, quebra os ferrolhos das trevas, tira todo impedimento do mal, abre os olhos para a compreensão do Evangelho, ilumina o entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as forças operantes das trevas sejam afugentadas pelo fogo do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, Senhor Jesus, as nossas famílias. Visita cada um, Pai Santo, dos membros da nossa família. Apazigua os corações, apazigua os lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, nesse dia, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Pai, adora e exalta ao Filho, adora e exalta ao Santo Espírito.
Amém. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos.